começar o senhor primeiro? Isso. Depois. Ainda temos um tempinho, né? Não chegou às 7, aliás, no meu já está dizendo 7h30, não sei o relógio de vocês. Também não sei como vai ser a questão da escrita, a maneira de podermos ver o que vocês estão escrevendo. Eu publiquei esse link hoje via YouTube no canal da nossa igreja, então ele deveria estar acessível ali, pelo menos eu no meu celular aqui estou assistindo via essa transmissão, então ela deveria estar funcionando. Caso vocês não ouçam direito ou até esteja alto demais, alguma coisa assim, falte alguma conexão, escrevam no meu WhatsApp para eu poder ver aí o que está acontecendo, né? Então, nós hoje queremos realizar esse culto de oração em conjunto de novo. O pastor Erisvan vai trazer a palavra. E como eu anunciei da última vez, nós queremos aí nos próximos tempos estarmos orando por todas aquelas pessoas que nós apoiamos. E eu hoje anotei aqui dados que eu extraí também do nosso site de missões. Se alguém gostaria de acessar o nosso site de missões, existem muitas informações ali. Ali vocês podem ver então essas informações também sobre Matias e Adir, a situação. Claro que nós sabemos mais do que está ali. No caso deles até tem pouca notícia nova devido a algumas situações da igreja que o Gerson não está mais conosco e ainda precisamos aprender a inserir dados novos, então tenham paciência conosco e nos ajudem a construir também o site de missões da melhor forma para que ele seja interativo, para que vocês se sintam bem com o que estejam lendo ali, para que vocês tenham interesse em saber coisas novas sobre os missionários. Então, eu gostaria de motivar isso. Depois eu vou ler detalhes sobre essa situação. Já vi que algumas pessoas me escreveram aí que estão assistindo. Eu até vou levantar durante a mensagem que o pastor Erisvan vai trazer, para ver se no celular da igreja me aparecem mais mensagens. Eu vi que algumas pessoas já me mandaram no WhatsApp. Então, essas informações, nesse momento que estamos tentando transmitir, porque via YouTube nós temos um alcance maior. Nós tivemos pessoas da igreja dizendo assim, mas a minha TV Smart, ela não tem Facebook, eu não consigo fazer o download. Então, se pudermos fazer via YouTube, vamos alcançar mais. Mas também precisa ter a devida qualidade. Então, por favor, nos ajudem em tudo isso e considerem essas primeiras orientações assim algo necessário que precisamos conversar para que realmente isso não seja apenas mais um programa, mas seja assim uma ação que nós podemos ter em conjunto. E os que já estão assistindo hoje, divulguem para seus amigos aí de como acessar esse link. Vocês da igreja, vocês podem repassar para qualquer pessoa esse link aí. Na verdade é um canal aberto e poderá ser acessado por mais pessoas ainda. Então eu agradeço. Eu vou começar a orar e aí eu passo a palavra para o pastor Erisvan. Obrigado, Deus, que nós podemos estar dessa forma reunidas. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos ser fortalecidos e nós buscamos, sim, a orientação na Tua palavra sobre como orar, o que orar, quando orar, de estarmos ligados a Ti, Deus. Então, que essa noite também possa servir para isso. E eu quero Te louvar por isso, em Teu santo nome. Amém. Então,
Pastor Elisvan, eu vou passar esse microfone para ti. Tu podes prender ele na tua jaqueta. E nós damos sequência. Boa noite a cada um dos nossos amigos e irmãos que estão aqui ligados, conectados junto conosco nessa noite especial, uma noite onde nós usamos esse momento para falarmos sobre algo tão precioso e tão necessário para a vida da igreja, que é a oração. E eu gostaria de compartilhar com os queridos, com os amigos, com os irmãos, uma meditação sobre oração. E quem gosta de acompanhar, eu quero usar o texto lá da carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ali a primeira carta de Paulo, no capítulo 5. E eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Nos fala assim, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 14, versículo 15, 16, 17, até o versículo 18. Nos diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 14 em diante. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Vide que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. E depois então Paulo, falando na igreja, diz no 16, regozijai-vos sempre, ou podemos dizer alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós falamos, usamos o termo oração, eu gosto muito de pensar em 3 momentos da nossa vida. A oração, ela é uma conversa, a oração, ela é um relacionamento, e a oração também, ela é uma comunhão. Quando nós pensamos assim e olhamos para a necessidade que a igreja tem de estar fazendo o seu papel como aquele enviado por Deus para pregar o evangelho nesse mundo, eu olho para essas 3 partes da vida do ser humano: conversa, relacionamento e também comunhão. Quando vamos pensar um pouquinho aqui, eu queria relembrar um pouquinho uma ação do Senhor Jesus, quando ele tinha encerrado ali o momento da ceia, lá em Mateus capítulo 26, mais ou menos, que eu vou estar falando a partir do versículo 39, Jesus leva os seus discípulos, ali alguns discípulos até o Monte das Oliveiras, e quando ele chega ali, a palavra do Senhor diz que ele deixa o discípulo em determinado lugar e ele sai um pouco. Esse sair, ele saiu para ter uma conversa. A palavra do Senhor diz que ele foi orar. Ele saiu para ter uma conversa. E quando ele chega em um lugar bem distante ali dos discípulos, ele então começa a conversa com o Pai, ele começa a orar. E é interessante que ele diz assim, Pai. Ali ele começa a ter um relacionamento, algo mais profundo. Não é mais só uma conversa, ele está falando com o próprio Pai. E naquele momento que ele está conversando com o Pai, ele pode expressar o seu sentimento, a sua dor, talvez a sua angústia, porque ele sabia o que iria acontecer logo mais, né, naquele momento em que ele seria aceitado, em que ele seria maltratado, enfim, o que ele ia passar. E ele sai um pouquinho, volta aos seus discípulos, depois retorna para orar. E aí ele diz, Pai, se for possível, mas se é necessário que eu tome esse cálice, que eu passe por isso tudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava tendo uma comunhão profunda com Deus, com o Pai. Ele entendendo que precisava passar. Por mais que aquela parte humana do nosso Senhor Jesus Cristo estava sentindo as dores, mas ele diz ali, Pai, seja feita a tua vontade. O que isso tem a ver conosco hoje, com a igreja do Senhor, com a responsabilidade que o Senhor nos deu?
Paulo aqui, na carta ao 1 Tessalonicenses, especialmente capítulo 4, capítulo 5, Paulo está dando à igreja uma direção. Como devemos nos comportar no que diz respeito a testemunhar, a viver o cristianismo, viver realmente a essência de sermos seguidores de Jesus, sermos cristãos. E ele começa a falar aqui para a igreja de Tessalônica ali, olha, precisa ser luz, precisa ser pessoas que dêem bons testemunhos, precisa ser aquele que vai mostrar o reino de Deus de maneira como ele realmente é. E é muito interessante no texto que nós lemos, ele fala aqui, eu queria destacar aqui do versículo 14, versículo 15, quando Paulo está ensinando, está mostrando para a igreja ali em Tessalônica como eles deveriam se comportar, e ele diz assim, ó, sejais pacientes para com todos os homens. Ele diz, ninguém dê mal por mal. Também, seguir o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. É a prática que a igreja precisa ter todos os dias. Nós vivemos em um mundo difícil, de dificuldades, são tantos problemas, tantas coisas mais. Às vezes nós nos sentimos tanto injustiçados por algumas atitudes, mas Paulo está dizendo que a igreja precisa ser uma luz, precisa dar um testemunho de quem realmente faz parte da sua vida, de quem está dirigindo na sua conduta. E aí Paulo diz lá no versículo 16, alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Mas essa última parte do versículo 18, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando diz em tudo dai graça. Como nós podemos dar graça em tudo? Mas Paulo está dizendo à igreja, você precisa dar graça em tudo. Porque nós sabemos, e Paulo sabendo e entendendo, que quando nós damos graça, nós mostramos que estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos com a nossa mente aberta para ouvir a vontade de Deus. E estamos vivendo, inclusive, ali, como diz Romanos 8:28, né, que tudo aquilo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos abrir uma paz, uma vida de paz com Deus, quando nós olhamos cada situação e damos graças. Mas é fácil? Não é fácil darmos graças, né, pastor? Em tudo? Mas é assim que a igreja precisa viver, dar graça em tudo. Algumas pessoas às vezes podem perguntar, como eu vou dar graça naquilo que é ruim, naquilo que é difícil para eu entender? Como eu posso dar graça de forma verdadeira? E eu gosto muito desse texto. Como eu posso dar graça? Um método para que você possa dar graça em tudo. Paulo também deu para a igreja. Ele disse, orai sem cessar. Esse orar sem cessar não é orar 24 horas, porque não conseguiremos orar sem cessar dessa forma. Mas está acontecendo algo que você não concorda, não gosta, está apreensivo, está com medo, ele só está dizendo, ore. Como nós vamos dar graças em tudo? A forma correta, o método, é orando. A igreja hoje, ela precisa se deitar em oração. Ela precisa estar todos os dias sabendo que ela precisa orar. Porque quando ela ora, ela se aproxima de Deus. Ela conversa com Deus. Ela tem um relacionamento com Deus e ela tem uma comunhão com Deus. E sabe qual é o resultado? Alegria. Alegria no Senhor. Se nós vamos olhar o versículo 16, 17, 18, ele diz, Paulo está dizendo, alegrai sempre. É imperativo. Orai sempre. Igreja, tu não pode deixar de orar. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E eu posso inverter. Para eu dar graça, eu preciso orar. E quando eu oro, quando eu estou próximo de Deus, eu vou viver alegre. Aí nós lembramos o que passou com Jesus. Ele conversa com o Pai, ele se relaciona com o Pai, ele entende o projeto, por que ele ia passar por aquela situação, e ele deu simplesmente a sua vida, Senhor, eis-me aqui.
Assim a igreja precisa viver também. Orarmos todo o tempo. Se você quer vencer, se você quer ter alegria, se você quer ter paz, se você quer ter uma visão diferente do que está acontecendo contigo, mesmo nas adversidades, não esqueça. Paulo exalta a igreja. Ore. Ore e ore. Que Deus nos ajude como igreja do Senhor aqui, nessa terra, a orar. Não esquecer de estar orando e buscando a presença do Pai. Numa conversa, num relacionamento, para que assim nós possamos ter essa comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra, sim. 1 Tessalonicenses 5, usado muitas vezes aí em motivações para oração, e hoje nós temos essa motivação. E conectando isso ao nosso motivo de oração, é bem interessante. Se hoje nós não conversamos sobre essa questão, ele iria se preparar e eu iria buscar os motivos de oração de uma forma especial, missionários aí que nós estamos sustentando, que nós estamos apoiando, que nós estamos acompanhando. E aí, esse desafio, eu não sei se o Matias vai estar assistindo ou não, Matias e a Dira, mas seria bom eles ouvirem essas palavras também, porque em meio à situação deles realmente pode ser bastante desafiador essa sequência aí de dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo, orar continuamente e com isso, em meio à dificuldade, entender que pode ter alegria, pode ter a paz. Não uma alegria humana, né? Essa do mesmo jeito vai ser passageira, mas uma alegria de Deus que venha louvar o nome dele. Eu vou explicar um pouco para aqueles que não estejam por dentro da história do Matias e da Jadira. Creio que grande parte, todos estejam, mas vejo como necessário. E aí eu menciono alguns motivos de oração, bem como queremos acrescentar no final os motivos de oração que nós temos ciência de necessidade em nosso meio, né? No seu tempo, Matias entendeu de que Deus o chama para Angola. Isso Matias testemunha sobre essa situação. E ele entende que o caminho dele é para Angola. Quando casou com a Yadira, este chamado se tornou a voz de Deus para ambos. Nós estivemos conversando todo esse tempo que nós estamos aqui, 6 anos, e vendo aí que eles persistem nesse chamado. Realmente nós precisamos buscar aí entender isso e buscar a melhor maneira de apoiá-los, a melhor maneira de dar o suporte para eles, a melhor maneira de continuar ouvindo a voz de Deus. Eles estiveram se preparando em seminário no Paraguai. Antes disso ele fez um curso no México, onde também encontrou a Yadira. Realizaram diversas atividades desde então. Quando eles voltaram para cá, eles ficaram um tempo na igreja mesmo, com o culto da noite, a responsabilidade. Ele esteve um tempo em Tapejara, junto com a Igreja Batista ali, que atende estrangeiros, e atende os venezuelanos e outras pessoas da África. Eles visitaram a escola da Cubim, o ESLA. Eles também fizeram esse treinamento ali. Eles voltaram para cá e
assim com bastante esperança de a cada momento sair o visto, a permissão deles para ir para Angola. E diante de dificuldades que eles tiveram em relação ao fato de Yadira ser mexicana e não ter se naturalizado, eles precisaram acertar esses documentos primeiro, que levou um tempo. Depois disso, quando daí tinham todos os passaportes, que era o próximo passo, eles foram para São Paulo e ali no consulado angolano encaminharam o pedido de visto. Isso finalzinho de fevereiro. Eles foram para lá e desde então estão esperando. Houve assim uma comunicação equivocada dentro das pessoas que estiveram orientando ele do consulado e até afirmando, o visto de você saiu, e até para esclarecer para as pessoas que então ouviram, realmente não foi o visto dele, mas foi o visto de um outro casal que poderia estar indo para Angola. E nesse sentido, o visto deles está nessa espera. Então, se é fevereiro, março, abril, maio, já são os 3 meses que vai fazer o que está fazendo hoje, nesses dias aí. E era para ser 90 dias. Então, a gente sabe que a burocracia lá é bastante difícil. Nesse sentido, vamos orar para que os próximos passos sejam liberados e que os planos de Deus os conduzam. A nossa intenção, a nossa oração para esse chamado é a aprovação do visto. Mas nós também sabemos que Deus pode conduzir pelos caminhos dele e vamos ficar junto com a família abertos para o que Deus tem a nos dizer. Porque a igreja precisa estar junto, a igreja precisa acompanhar, a igreja precisa dar esse suporte. Então, vamos nos unir a essa oração por eles. Dentro do site lá, eles mesmos colocaram orar por paciência. E realmente, para suportar o que eles suportam, se precisa de paciência. E quando você pede paciência, a tribulação nos dá essa ferramenta para sermos pacientes. Então, a família do Matias e Yadira, eles passam por muitas tribulações nesse sentido. Eles colocaram orar por uma oportunidade de servir na nossa comunidade em geral, mas também de uma forma especial a igreja aqui na Colônia Nova, mas também outros lugares se tivessem essa oportunidade. Temos dado essa oportunidade em diversos momentos para eles participar, desde o Matias em diversas situações, inclusive a última motivação grande dele e a agilização foi do encontro dos homens que está acontecendo, a reunião dos homens, onde ele está assim intermediando a comunicação, bem como a Yadira está servindo de diversas formas e ele também com mensagem, cultos de oração, liderança de jovens, ou pelo menos com mensagens, as diversas formas eles estão tendo de servir. Então vamos continuar orando para que esse tempo que eles estejam esperando seja um tempo de Deus nessa oportunidade. Quem sabe o que Deus tem para nos revelar nesse sentido. Eu creio que seja necessário, não está no site ali nas últimas informações, vamos orar para mantenedores deste chamado. Então, Deus tem, a prata e o ouro pertencem a Deus, então vamos pedir que Deus mantenha a sua vontade acima de tudo. E eu coloquei um 5º item que não está na lista ali, mas
é algo que me é muito importante, é a orientação e a capacitação constante do Espírito Santo para eles. A comunidade anabatista, ela era muito voltada para essa experiência com o Espírito Santo nos dando certeza do que nós fazemos e concluindo naquilo que o pastor Erisvan hoje falou, alegrem-se sempre, né? Diante de todas as circunstâncias em oração, saber que Deus está conduzindo. E quando nós estivemos lá no Despertar 2025 em Curitiba, nos foi repassado a idade destes desbravadores e o tempo de atuação que eles tiveram, porque alguns deles estavam inseridos na Igreja Católica e quando então acabaram se manifestando no sentido de terem compreendido as escrituras diferentes, a perseguição veio, a dificuldade veio e a vida deles foi muito curta, às vezes fração de anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos de atuação. Então, com 30 e poucos anos, alguns deles foram afogados e mortos, queimados e assim por diante. E nesse sentido que realmente o Matias e a Dira possam ter essa orientação em relação a esse chamado do Espírito Santo constante, porque ele não chama para serem isolados, ele chama para viver na comunidade. Então, que realmente possam perceber a orientação dele hoje, em detalhes pequenos a serem feitos, observados, mensagens a serem trazidas, comunicação a ser feita com outras pessoas e a capacitação, que realmente algo sobrenatural venha para eles em poder gerenciar a vida deles, para a honra e a glória do Senhor. E o tempo que eles têm aqui, eles têm para servir, eles têm tempo aqui para se envolver com a igreja e vamos pedir então de uma forma especial hoje pelo Matias e a Dira e as suas 2 filhas que têm esse chamado para Angola. Além disso, vamos lembrar de pessoas que estão sofrendo em nosso meio, desde as pessoas enlutadas, temos diversos, mas também temos pessoas doentes, gravemente doentes, e o nosso boletim ressalta a Erika Friesen. Eu estive lá hoje fazendo uma visita curta. Realmente é uma situação bem delicada. Vamos acompanhar eles para que esse sofrimento possa terminar naquilo que o pastor Horst Brunner nos falou no domingo, né? Se alguém disser que eu faleci, diga para eles que isso não é verdade. A verdade é que eu estou mais vivo do que sempre e eu estou num outro endereço. Então, que a graça de Deus esteja com a família toda ali, abençoando eles. Vamos lembrar da Gertrude Kilof. Ela também passa bastante dificuldades de saúde. Gertrude Thyssen, Marlene Kasdorf, Dori Kasdorf, tantas outras pessoas aí que estão vivendo sozinhas. Então, lembrar disso. Temos uma programação para esse domingo, que é a ceia e o culto. E nós estamos iniciando assim um planejamento de algumas missões, algumas mensagens temáticas. Então nós esperamos por vocês no domingo, mas também que estejam orando para que, como líderes, como pastores, a gente possa ter as palavras certas para a igreja. Tem mais algo a mencionar?
O bazar foi muito bem Ah, é. preparado. A Ingrid está junto conosco aqui, nós não filmamos ela, né? Ela está sentada no cantinho aí, não como uma ovelha negra, mas como uma participante. E ela esteve trabalhando bastante no bazar, junto com outras senhoras. Então, realmente está ficando lindo. Isso não é ela que disse, é eu que estou dizendo. Está ficando bem organizado, estruturado. Muitas pessoas se envolveram, desde o transporte até trabalhar nesse dia de frio, até a limpeza que aconteceu, as árvores que foram cortadas, tudo. Então cada um contribuiu e em breve nós vamos anunciar aí uma inauguração daquele espaço no dia 8, que é domingo, não nesse domingo, no próximo domingo, então, na parte da tarde. Então, se preparem para nos visitar, queremos surpreender, ou a equipe quer surpreender vocês todos. Estejam orando para que esse projeto não seja um projeto de negócio, mas seja um projeto de igreja, um projeto de relacionamentos, um projeto talvez que em sua grande maioria nem vai fortalecer tanto a nossa igreja aqui na Colônia Nova, mas que as pessoas que virão visitar possam ser confrontadas com a verdade de que Deus ama o próximo. E que o agasalho que eles compram vai ser uma maneira de mostrar acolhimento para eles, de mostrar essa intenção de que existe alguém muito maior que os ama do que nós, e que este é alguém que quer transformar a vida. Então, tudo isso possa acontecer, sim, nesses próximos dias e meses e anos, com esse bazar na forma em que está sendo planejado. É uma atividade da igreja e nós convidamos todos vocês. Então, nós queremos orar agora e com isso finalizar esse momento de oração aqui. Agradecemos a participação de todos até aqui. Na verdade, enquanto eu estava falando aqui, eu vi que o microfone está desligado do celular, então se vocês ouviram bem, eu agora estou vendo que nós temos 15 pessoas assistindo, temos 6 positivos, mas eu também tentei escrever uma mensagem de boa noite ali dentro, não tenho como interagir neste site, nem consigo ver ali no celular da igreja quem está assistindo. Então, independente de quem esteja assistindo, nós queremos continuar tendo esses momentos e esperamos que essa ferramenta seja algo mais abrangente e que atenda da mesma maneira essa possibilidade de interação com vocês. Vamos orar, eu vou orar, depois eu passo para o pastor Erisvan também orar. Obrigado, Deus, que nós temos essas orientações da Tua Palavra, Paulo escrevendo à igreja de Tessalonicenses, sobre essa vida prática de igreja, de relacionamento com Deus, onde nós podemos e devemos expressar o que nos passa, o que nos é importante em oração para Ti, onde Tu queres nos conduzir, onde nós somos guiados pelo Teu Espírito Santo. E que realmente a nossa oração seja a força da igreja. Que nós não desfaleçamos, mas que nós possamos avançar. Nós possamos crescer naquele que deu a vida por nós. Obrigado que hoje nós, de uma forma especial, pudemos expor a vida do Matias e a Dira. Obrigado pelos caminhos que tem dados por ele. E nós queremos dar graça pela vida deles. Nós queremos render graças a Ti, porque Tu os criastes, Tu os salvastes, o Teu sangue está aí para garantir-lhes a justiça perante Deus, a filiação como filhos Teus e como filhos, se vocês, como maus, podem dar coisas boas,
quanto mais o pai que é bom pode dar coisas boas aos filhos. É isso que nós queremos resumir pedindo para o Matias e a Dira de uma forma toda especial. Nós ficamos assim esperançosos em relação ao visto que está tramitando no consulado angolano, Deus. Então, nós temos o desejo de que eles possam ir servir, porque eles anseiam muito. Vá conduzindo esses passos para que a gente possa ver a tua maravilha acontecendo dentro do teu querer, Deus. As tuas portas devem ser caminhadas, abertas e transpassadas quando abertas. E nesse período eles precisam de paciência. Então, fortaleça o coração deles, para que eles possam servir da melhor maneira, enquanto estão aqui, mas também servir enquanto não estarão mais aqui. Realmente sejam tão preparados que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para os orientar e capacitar e conduzir em todos os momentos. Sabemos que um projeto desse requer a manutenção financeira também, manutenção em oração, manutenção de relacionamentos. Deus supre todas essas necessidades para que o reino de Deus possa acontecer com segurança e não de forma individual, não de forma idealizada, mas de forma comprometida, de forma agradável aos olhos do Senhor. Obrigado que podemos orar pelas pessoas doentes mencionadas aqui. Esteja com cada uma das pessoas. De uma forma especial, a família Frisna, que está com a Erika no hospital. Deus carregue ela da melhor maneira junto com a família dela. E sabemos que a vida passageira, que essa tenda que nós vivemos, que vai ser passageira, ela é só um passo antes da eternidade. Então, mantenha eles na fé para que eles possam ver esta promessa se cumprir também na vida da Erika e de seus familiares. Obrigado, podemos orar por demais doentes, Gertrude, Gertrude, os enlutados, Deus toma cada um em tuas mãos, os que estão sozinhos. Obrigado pela chuva, Deus, tu tens sido fiel para conosco. E se no domingo passado tivemos a festa da colheita na Pioneira, no mês de junho queremos ter ela aqui na nossa casa, Deus, e que todos os detalhes possam ser guiados da melhor forma e que o teu nome seja glorificado em tudo, Deus. Obrigado por essa comunhão que nós podemos ter aqui na casa. Esteja abençoando o Erisvan e a Olga nesse início de jornada aqui na Colônia Nova e de uma forma especial também em relação ao frio que tem, que não são acostumados, inclusive o pai da Olga possa sentir-se acolhido por ti e não sofrer demais. Tome todos eles em tuas mãos e guie conforme a tua imensa graça. Obrigado que podemos ter esse momento em teu santo nome. Amém. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer e pedir a tua graça sobre nossa vida como igreja, como nós precisamos cada dia mais termos momentos contigo de conversa, de relacionamento, de comunhão, para que assim como igreja entendamos o nosso papel, a nossa responsabilidade neste lugar onde o Senhor constituiu e nos deixou com essa responsabilidade. Abençoe cada família da tua igreja aqui na Colônia Nova, esteja dando a cada um essa visão de necessidade de estarmos diante do Senhor, estarmos buscando no Senhor as orientações, para que assim o teu evangelho, a mensagem de salvação seja levada, Senhor, aonde quer que vamos. Deus Santo, que nós possamos aprender na tua palavra o que o Senhor quer para nós. E hoje nós podemos ver que uma das maravilhas
que o Senhor espera de nós é que nós sejamos gratos àquilo que o Senhor coloca diante de nós, que sejamos gratos por tudo aquilo que acontece conosco. Que nós, como igreja, aprendamos e entendamos que tudo que acontece tem um motivo, tem um propósito vindo do Senhor. E é por essa razão que devemos nos alegrar, entendendo que tudo que o Senhor faz é o melhor. Muito obrigado pelo dia, obrigado, Deus, por cada lar onde a Tua palavra tem sido pregada, tem sido anunciada, tem sido vivida, por cada um dos Teus filhos que também tem se prostrado em oração, buscando em Ti todas as verdades, todos os ensinamentos. Que a Tua graça esteja sobre nós e nessa noite, Deus, nos dê um descanso, nos dê, Senhor Deus, paz e que possamos estar alegres, porque temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que cuida de nós. Louvamos a Ti por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por vocês participarem. Nós vamos ver como é que nós conseguimos fazer essa troca de transmissão da melhor maneira. Talvez em algum momento a gente dê mais algumas explicações. Mas também sabemos que muitas pessoas nos assistiam de fora, que estavam conectadas ao Face, então, diante disso, vamos ver o que nós conseguimos fazer. Eu estava pensando aqui, talvez a gente na próxima vez faça uma vez o Face de novo e aí explique melhor essa situação, para que as pessoas que participavam tenham a possibilidade de acessar. Mas pode ser que este vídeo gravado também seja assistido aí por algumas pessoas durante a semana e aí eles vão se conectar disso. Então deixe a gente estudar a melhor forma e que Deus possa abençoar todos vocês. Boa noite.